Pai Santo, Pai Santo que estás nos céus, louvado seja o teu santo nome. Neste momento estaremos estudando a tua palavra, claro, por algumas perguntas que os nossos estimados ouvintes têm a fazer e que o Senhor, obviamente, venha dar respostas para todas as questões. Em Jesus nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, pastor Felipe Dumbi. Renovados os votos de um dia ricamente abençoado em companhia dos santos anjos. Vamos estar juntos num espaço de aproximadamente 30 minutos, onde você pergunta e a Bíblia responde. E as respostas serão por meio do servo do Senhor, o pastor Felipe Dumbi, a quem eu desejo já saudações. Pastor, seja bem-vindo para mais uma empreitada. Olá, irmão Sebastião, bom dia para você, bom dia também para os nossos estimados ouvintes que nos acompanham. E como você já sabe, aqui você pergunta e a Bíblia responde. Efetivamente isso. Vamos então, na última edição, ficamos com uma pergunta que não foi respondida em função da escassez do tempo. Penso que por uma questão de justiça, vamos começar por essa questão, os tipos dos batismos, segundo o Efésios 4. Ok, vamos aqui rapidamente ler o texto bíblico. Efésios 4, verso 5. Efésios 4, verso 5, eu estou usando aqui a versão Almeida Revista Atualizada, segunda edição, diz o seguinte: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Na verdade, a referência aqui a um só batismo, aqui não está exatamente falando em termos de quantidade, quando o autor bíblico vai exatamente dizendo há um só Senhor, uma só fé, há um só batismo, mas em termos de qualidade. Então, dentro desse contexto aqui, quando o autor bíblico, Paulo, vai falando de que há um só batismo, primeiro nós precisamos compreender de que o batismo bíblico é exatamente o correto, é exatamente o chamado batismo por imersão, que significa emergir, mergulhar, afundar. Isto derivando da palavra grega baptizo. E tanto é que é este tipo de batismo que o Senhor Jesus Cristo foi submetido, isto no contexto de Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, verso 13 a 16. Então, temos lá a pessoa de Cristo Jesus sendo batizada no Rio Jordão pela pessoa de João Batista. E o corpo todo, de certa forma, tinha que entrar nas águas. E se nós fazermos uma correlação com aquilo que Paulo escreveu em Romanos 6, verso 12 a 4, claro que vamos entender que, de certa forma, o batismo aí vai significar morte, sepultamento e ressurreição. Significa que quando a pessoa está sendo batizada, está morrendo com Cristo, está sendo sepultada, está exatamente renascendo novamente, está ressuscitando com Cristo. Então, há um só batismo, obviamente, refere-se ao tipo de batismo por imersão. É claro que algumas outras denominações realizam outros tipos de batismo, como, por exemplo, de saltar o fogo. Se você não queimar, significa que o Espírito Santo não está com você. E há aquele batismo por aspersão, lançar a água, isso para a cabeça. Enfim, diversos tipos, mas o correto, biblicamente falando, é o por imersão. Não será que o ouvinte aí queria saber em relação a essas questões de rebatismo? A questão de rebatismo, o texto que, na verdade, vários teólogos e comentaristas bíblicos usam para abordar a questão do rebatismo está em Atos. Está no texto de Atos. Está no texto de Atos. E você pode exatamente abrir a sua Bíblia aí, se tiver a Bíblia, seja em formato físico ou digital, Atos capítulo 19, verso 1 a 7. Então, primeiro, apesar de que vários teólogos e comentaristas bíblicos utilizam ou usam
texto como um texto para se abordar a respeito do rebatismo, isto não significa, irmão Sebastião, de que a Bíblia fala sobre o rebatismo tal como nós entendemos. De Gênesis a Apocalipse não temos não temos uma narração bíblica completa a respeito do rebatismo. Mas isto não significa que as pessoas não possam ser rebatizadas, porque afinal de contas temos aqui uma situação de pessoas que uma vez já haviam recebido o batismo, mas nesse momento, no contexto de Atos 19, 1 a 7, são batizadas novamente. A expressão rebatismo usamos para exatamente referir-se ao ato de batizar a pessoa novamente. Então a Bíblia responde ou não em relação ao rebatismo? Exato. Então, claro que com base ao texto de Atos 19, verso 1 a 7, aí pode-se exatamente usar esse texto como fundamento para batizar uma pessoa novamente, de novo. Então, se o estimado ouvinte ler aí, não vou ler por causa do tempo, mas eu já tenho a minha Bíblia aqui aberta, são um número, se você ler aí até o verso 7, vai compreender que eram, na verdade, 12 homens que foram batizados, porque eles não eles haviam recebido o batismo de João, mas só que o texto bíblico, pelo menos só para o estimado ouvinte ter uma noçãozinha, veja que aí no verso 2 vai dizendo, perguntou-lhes, neste caso Paulo, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, aquilo que até mesmo encontramos em Atos capítulo 3, verso 19 a 20. Então, é um texto que pode ser usado para falar que uma pessoa pode ser batizada novamente. Ok. Então, satisfeita a questão que deixamos atrás na última edição. E desculpa, irmão Sebastião, desculpa por lhe cortar. E Esteja à para vontade, os porque aqui é a Bíblia adventistas, que responde. os adventistas do sétimo dia, por exemplo, Sim. podem, para aquele que é adventista do sétimo dia, pode ler os escritos da senhora Ellen G. White, a escritora norte-americana, o livro Evangelismo, quarta edição, página 372 a 374. Repito, o livro Evangelismo, de Ellen G. White, quarta edição, página 372 a 374, ela aborda muito bem a questão que tem que ver com o rebatismo. Pronto. Então, deixou de ser um caso. Sabemos que a Bíblia, nessa altura, respondeu à questão. Vamos, então, dar sequência à nossa programação. Lembrar que o ouvinte pode participar do nosso programa, fazendo a sua questão, nessa altura, ligando para o terminal 923 50 91 24. 923 50 91 24. Você liga, ou seja, você pergunta e a Bíblia responde. Muito obrigado, já temos alguém em linha. Bom dia, com quem falamos e de onde nos fala? Irmão José Albano Zeca. Então, irmão José Zeca. Sim, seja bem-vindo. E qual é a sua questão? Vamos embora? O tempo não para. Obrigado. Opa, seja bem-vindo. Há sempre uma primeira vez na vida. Apocalipse quando? Mensagem das 7 igrejas. O estimado amigo ainda não falou sobre o capítulo. Capítulo.
Uhum. São as 7 igrejas, não é isso, amigo Zeca? Quero saber o significado das igrejas e quais são. Não ficou esclarecido. Muito obrigado. Então, continua aí a nossa linha. O pastor já daqui a pouco vai responder a sua questão. Obrigado pela sua participação e continue ligado ao programa A Bíblia Responde. Muito obrigado. Até já. Você pode continuar ligado aqui ao nosso programa A Bíblia Responde, ligando para 923 50 91 24. Basta ligar, a Bíblia responde. Ora bem, bom dia. Bom dia, amigo. Sim, de onde nos fala e quem nos fala? Costa Luciano. Uhum. Qual é a sua questão, Costa Luciano? Livro de Gênesis. Muito obrigado, Costa Luciano. Porque da separação são 7 casais dos animais limpos e dos impuros, só um casal. Sim, senhor. Então pode continuar no nossa sintonia. Já o pastor daqui a pouco vai responder a sua questão. Seja a paz com Deus. Muito obrigado. Deus abençoe. Pastor, podíamos começar por responder ainda essas duas questões? Claro, poderíamos responder. A pergunta feita pelo o estimado ouvinte relativamente a Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, que Esse é do exatamente... ouvinte José Zeca. Ok. Que retrata sobre as 7 igrejas. Primeiro, precisamos aqui entender de que aqui nós temos mensagens importantes, e estas mensagens importantes eram destinadas primariamente para as 7 igrejas da Ásia Menor. Estavam localizadas na Ásia Menor. E, na verdade, essas mensagens tinham propósitos, ou seja, havia algo de importante que Cristo Jesus queria, de facto, comunicar e esperava mudança naquela localidade em função da carta dirigida naquela igreja. Claro que o texto de Apocalipse, capítulo 2, vai mencionando já a primeira igreja, que é a de Éfeso. E depois vai apresentando a igreja da Esmirna, e depois vem aí a igreja de Pérgamo, depois vem a igreja de Sardes.
e posteriormente Filadélfia e a última, a sétima, de Laodiceia. Essas igrejas existiram literalmente, falando literalmente. Tanto é que foi em Laodiceia que também Paulo, na verdade, ao enviar, por exemplo, a carta aos irmãos em Colossos, também pediu que fosse lida até mesmo em Laodiceia. Então, literalmente, as igrejas existiram na época. E as mensagens que nós temos Pastor, ali, desculpa, e antes podemos ter a localização geográfica no tempo atual, onde constava a Ásia Menor? na verdade, a Ásia Menor está localizada no continente asiático, atualmente, exatamente, no continente asiático. E aqui as mensagens, elas têm um valor universal. E se nós lermos, por exemplo, o verso 7 e o verso 11 do capítulo 2, veja que o verso 7 vai dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, aquele que der ouvidos às mensagens, porque aí Jesus também nas igrejas vai repreendendo alguns comportamentos que não eram dignos ou agradáveis aos seus olhos santos, e ali dá-nos a certeza de que aqueles que forem vencedores, não só ouvirem, colocando em prática a mensagem da palavra de Deus, como assim diz, por exemplo, Tiago 1, verso 22 a 23, que não só sejam ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus, Tiago 1, 22 a 23. Então, aquele que não só for ouvinte, mas também colocar em prática, este será considerado como um vencedor e este exatamente vai poder se alimentar da árvore da vida. E no verso 11, vai, por exemplo, dizendo o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ou seja, a aplicação aqui estende-se de forma universal, não apenas num sentido a se aplicar para literalmente as igrejas. Então, o que nós precisamos aqui também levar em consideração é de que estas sete igrejas, na verdade, foram enviadas essas mensagens. Isto quando João escreveu lá por volta as mensagens foram enviadas lá por volta, vamos falar aí por volta, quando ele escreveu o Apocalipse, foi aí por volta de 96 a 98 depois de Cristo. E por fim, dizer aqui ao estimado ouvinte de que apesar de que essas mensagens primeiramente foram dirigidas a estas sete igrejas que literalmente existiram, elas podem ser, nós podemos aplicar elas em nossa vida de modo que nós possamos andar em santidade ou em conformidade com a vontade de Deus, por aquilo que não está bem em nossa vida espiritual e que o Senhor Jesus não está gostando e precisamos corrigir com a direção e orientação do Espírito Santo, e aplicarmos também no sentido de que se nós obedecermos aquilo que é importante dentro dessas mensagens que Cristo falou à igreja, às sete igrejas, nós assim obedecermos, claro que seremos considerados na categoria de vencedores para também nos alimentarmos da árvore da vida. Muito obrigado, pastor Filipe Dumbi. Espero que o amigo José Zeca tenha percebido. Vamos então partir para a segunda questão, a segunda ligação. No Gênesis 7, Deus ordena a Noé que ele e a sua família vão para a arca, portanto leva também dos animais limpos 7 casais e dos animais impuros apenas um casal. E o amigo pergunta por que essa diferenciação. São nessa altura 9 horas e 23 minutos, pastor, tem de ser célere porque daqui a pouco o nosso programa vai fechar. Ok, estamos a falar de Gênesis capítulo 7.
Gênesis capítulo 7, vamos ler verso 1 e aí o verso 2. Verso 1 e o verso 2. Exato. Diz o seguinte: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e a sua fêmea. Esta descrição, de acordo com a pergunta feita pelo nosso estimado ouvinte, relativamente ao número 7, ao número par e ao número ímpar, 7 animais, nesse caso, orientados pela pessoa de Deus, os limpos, 7 pares, e o impuro, os não limpos, os imundos, um par, o macho e a sua fêmea. Claro que há um comentário, de facto, de que o número 7, biblicamente, isto aqui é conhecido por muitos, o número 7 representa a perfeição. 7 representa a perfeição, é o número da perfeição, significa também completude, número 7 significa plenitude também. Então, a ideia de 7 leva-nos logicamente à ideia de sendo um animal perfeito, ou seja, puro para se alimentar. Aquele animal que, obviamente, foi orientado aqueles animais que foram orientados posteriormente por Deus, isto já no capítulo 9, depois do capítulo 7, tem o capítulo 8, aqui vem depois o capítulo 9, foram orientados pela pessoa de Deus no capítulo 9 para se comer. Capítulo 9, verso 1 a 5. Então, por ser o número 7, por ser perfeito, teleios no grego, e por significar exatamente completude e plenitude, sendo o número da perfeição, e o animal é puro e era comestível, então por isso que atribuiu-se aí, dentro do contexto pela pessoa de Deus, falando que deveriam ser levados em número de 7, para perfeição, para se comer. E claro que imperfeição, o número ímpar, imperfeito. Portanto, número 1. Exatamente. Então, não há aí aquilo que podemos considerar como uma espécie de separação por parte de Deus, né? Se falarmos de separação, claro que há uma discrepância entre os números e o número 7 difere do número 1. Então, isto nada tem que ver com uma questão de acepção da parte de Deus, ou então como se fosse uma discriminação. Não. É apenas não não é um caso, é apenas para representar a perfeição de uma classe de animais que são os puros, os perfeitos, que eram comestíveis, que poderia se comer, e os impuros, imperfeitos, representando um número ímpar. Pastor Filipe Dumbi, o nosso tempo já clama pelo socorro. Vamos já agradecer as ligações dos amigos José Zeca e o amigo Costa Luciano, que ligaram para nós. Faltam, nessa altura, 3 minutos. É tempo para dizer adeus. Vamos voltar seguramente na segunda-feira. E o texto para nos despedirmos encontramos no livro de Lamentações 3, nos versos 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Um abraço muito especial, trabalharam para si com muito amor e carinho, na coordenação geral Ana Miguel, supervisão de Gonçalves Vieira, técnica de Genésio da Costa, realização e apresentação é de Manuel Sebastião. Até a próxima edição. Estamos juntos.
A Bíblia Sagrada é uma caixinha de surpresas. Não dá para ligar mais. Não dá para ligar.